Seja muito bem-vindo! O programa Mais Saúde está começando e nós estamos ao vivo nesta segunda-feira aqui pela ITV Brasil e a nossa gratidão também para quem acompanha a nossa programação pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal da ITV, que é o diarioi.com.br. Um grande abraço a todos. E olha só, a adolescência é uma etapa de desenvolvimento e de transição entre a infância e a fase adulta, caracterizada aí por uma série de mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais também. Já é sabido que comportamentos de risco na adolescência podem significar dificuldades em saber lidar com as próprias emoções. E um distúrbio emocional conhecido como cutting está preocupando familiares e também professores. Cutting é uma palavra inglesa que significa automutilação. Então, hoje o papo é sério aqui no Mais Saúde. Quem vai falar sobre o assunto é a psicóloga Patrícia Rossetti. Você que está aí nos assistindo, pode ligar para cá, fazer a sua pergunta, tire as suas dúvidas sobre o assunto de hoje. Nosso telefone você conhece, está aqui na tela, 4524-4368. E quem ligar para o programa também vai concorrer a um sorteio aqui no final do Mais Saúde. Nós vamos sortear hoje uma torta salgada deliciosa lá da Avelã Ateliê Gastronômico. Pode ligar também, deixa seu nome, o bairro onde você mora para participar dos sorteios. Olá, Patrícia, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Primeira vez aqui no Mais Saúde, seja muito bem-vinda. Muito grata, Márcia. Patrícia, cortar a própria carne não é simplesmente uma metáfora para muitos adolescentes. A disseminação dessa prática de automutilação dá aí uma pista sobre um problema que vem realmente preocupando cada vez mais especialistas, pais, a escola. Conta pra gente, que história é essa? O que é isso? Cutting. Bom, vamos lá, Márcia. O cutting, ele é uma prática, ou self-cutting também, como é conhecido, de automutilação, como você disse, né? Então, é uma escolha com intenção da pessoa, no caso, o adolescente, como a gente está falando hoje, cortar algumas partes do corpo. Em geral, essas partes do corpo são cortadas com instrumentos como gilete, estilete ou qualquer coisa pontiaguda que a pessoa encontre, né? Ela escolhe partes que não vão ser vistas, né, socialmente, como partes da perna. O mais usual que a gente tem visto aí, tanto nos atendimentos quanto nas mídias, são aqui a região do antebraço. Tá? O cutting, ele não tem um caráter de intenção de suicídio. Então, a pessoa que realiza o cutting não tem essa intenção. Então, está mais presente no início da adolescência, puberdade, de 10 a 14 anos, é maior a tendência a aparecer em pessoas do sexo feminino, não que não possam aparecer em meninos também. No Brasil não há mesmo muito estudo, né? A gente vê estudos norte-americanos ou britânicos. De 2014 para cá, houve um aumento de 70% dos casos de cutting, geralmente são encontrados na escola. Nossa, é um número grande. É um número bem alto, um número bem alto. Eu acredito que aqui no Brasil também a gente tenha dados parecidos, só que realmente a gente não tem estudos específicos de como isso ocorre, onde isso ocorre. Isso chega mais na clínica ou na escola, ou nos pais que não sabem o que fazer com isso mesmo, como você disse. Sim, e por que uma pessoa, né, na flor da pele, realmente, como diz aí o ditado, ela chega ao ponto de se cortar, quer fazer esses riscos mesmo no braço, na perna? É uma pergunta interessante. Então, por que um adolescente, uma menina, um menino, ou um adulto, né, se isso continuar, escolhe fazer isso? O que está por trás dessa escolha, vamos dizer assim? Do ponto de vista fisiológico, né, quando há uma lesão no corpo, isso é transmitido, essa informação vai para o nosso cérebro. E, dentre outras coisas, é liberado endorfina. A endorfina é um hormônio do prazer. Então, momentaneamente, o que essa pessoa sente? Prazer. Do ponto de vista psicológico, o que isso significa? Que é um alívio para um sofrimento psíquico. Esse adolescente ou essa adolescente provavelmente está passando por uma situação conflituosa, né? De N ordens podem ser, né? Social, familiar, escolar, algo que ele não sabe lidar. E por não saber lidar, no auge, vamos dizer, no ímpeto, naquela hora mais crítica,
ele acaba fazendo essa escolha. Sim, e o adolescente ele pode se viciar nessa prática? E como que o cérebro entende isso? Sim. Pode entender que pode, como você falou, ele libera a endorfina, o hormônio do prazer. Sim, E ele aí? é um movimento repetitivo. Por quê? Vamos pensar assim, então tem uma situação que é ansiógena para mim, que vai me causar um estresse, uma coisa que eu não sei lidar. Então, escolho fazer essa prática de me cortar. Então, toda vez que for passar por uma situação igual ou parecida, de acordo com o que está ali a problemática, é muito provável que ele tenda a fazer novamente. Então, sim, ele pode viciar, vamos dizer assim. Ok. Olha só, quem ligou pra gente foi a Ângela, do bairro Vila Brasileira, falando que sempre assiste o Mais Saúde, desejando pra gente boa tarde, Ângela. Que ótimo. E olha só, se você quiser ligar pra cá, pode fazer a sua pergunta também. Você conhece, já viu algum adolescente que tem essa prática, que tem esse comportamento de automutilação, fazer esses cortes? Ligue, faça a sua pergunta, tire sua dúvida. E também concorra a uma torta salgada deliciosa que a gente vai sortear no final do Mais Saúde de hoje. Sai daí não, que a gente volta já. Volta com o programa Mais Saúde, conversando hoje com a psicóloga Patrícia Rossetti. E o nosso tema, como eu falei no início, hoje o papo é sério aqui no Mais Saúde, falando sobre os adolescentes e essa prática que muitos têm de fazer, realmente cortes no braço ou alguma parte do corpo, chamado cutting, que é a prática de automutilação. E quero aproveitar também e mandar um abraço para a Sueli, lá do bairro Porto Seguro, que está assistindo a gente, parabenizando pelo programa. Obrigada de ter ligado. Vamos lá para as nossas perguntas desse segundo bloco. Quero saber agora, Paty, como é que surgiu o cutting? Esse distúrbio de automutilação, isso é novo ou não? Então, Márcia, o cutting, ele sempre existiu. Vamos pensar um pouquinho, Vamos traçar um comparativo com o bullying, O bullying também, hoje não tanto, mas aí teve uma época que deu um pico das pessoas falarem, existe bullying, como é que é o bullying, Quem aqui não se lembra, quem está em casa aí não se lembra de ter sofrido alguma situação de bullying, Se você ouvir dos seus pais, dos seus avós, vocês vão ter algum histórico, de que sofreram algum tipo de agressão na escola, que não se sentiram bem, tiveram que lidar com isso. Sim, eu confesso que eu sofri bullying quando eu era criança, adolescente. Eu era também. muito alta, magrela, ficava no final da fila. Nossa, me achava um horror. Sim, sempre tem um motivo, porque é o diferente. O diferente é sempre olhado, Vamos dizer assim. Eu é porque usava óculos, enfim. Mas, assim, é uma coisa que sempre esteve fazendo parte da nossa sociedade. O cutting também. É que essa prática agora vem aparecendo mais aí nas mídias sociais, como eu mencionei, e também na internet, porque isso está assim, exacerbado, Tem movimentos até para a gente comentar, assim, que eles trocam informações de como fazem, como que onde é o melhor lugar para cortar, qual que é o horário melhor para fazer, enfim. Isso é uma coisa que a gente tem que ser olhado com muito cuidado. Por quê? Que movimento é esse, O que movimento é esse? Mesmo se ele for tratado como uma moda, vamos dizer assim, um modismo da adolescência, o que leva um adolescente ou uma adolescente a fazer essa escolha? Porque ele poderia estar fazendo outras escolhas, por exemplo, para pertencer a um grupo, ou para se sentir fazendo parte de um determinado, enfim, contexto, mas escolher fazer a prática do cutting, no mínimo denota que ele tem em si uma característica autodestrutiva. Sim. Então é para isso que a gente tem que olhar. Sim, é até engraçado, eu tive essa sensação de que será que isso é moda? Porque eu já presenciei adolescentes, fiz palestra para adolescente e alguns eu percebia isso. Será que o meu amiguinho faz, ele está chamando a atenção, eu também vou fazer? Sim, o que a gente tem que olhar, assim, pode ter isso também. Então, aí entra principalmente o papel dos pais e dos educadores, Então, o fato de querer pertencer a um grupo ou querer fazer parte de algo, principalmente se é no início da adolescência, ele vai sem ter consciência de que está fazendo. Agora, ele manter esse comportamento, aí já é uma característica de um transtorno, sim. Sim. Olha, quem ligou pra gente foi a Bernadette, do Alto de Fátima. Muito obrigada de ter ligado pra gente. Ela quer saber o seguinte, como é que os pais ou os professores podem ajudar a identificar os adolescentes que têm essa prática? Bom, vamos lá. Então, estamos em papéis diferentes, Pais e professores. O professor, hoje, ele vai olhar o grupo, Então, ele vai olhar o que está acontecendo nesse grupo dentro da sala de aula. Qualquer coisa que fuja à regra, Então,
comportamentos diferentes, aquilo que a gente sempre fala, né? Para os pais também aí é válido, com quem seu filho anda, o que ele está fazendo, para a gente poder ver o que está estranho. Na dúvida, vai se informar, né? Comunica, procura um profissional que possa dizer se é ou se não é, né? Mas assim, se tiver a situação, se conseguiu perceber ou ver que isso está acontecendo, não hesite, não deixe de tomar uma ação, porque isso pode ter consequências mais sérias para essa criança e para esse adolescente no futuro. Com certeza. E você, Patrícia, já trabalhou muito com adolescentes. Como é que é esse universo do adolescente? Existe aí uma adolescência, vamos dizer, normal, que a gente possa realmente falar, isso é normal, isso é anormal, foge à regra. Como é que é isso? Bom, falar para adolescente assim, é dar pano para manga. A gente quase precisaria de outro programa. Sim, com certeza. Então, os pais, professores, quem nos assiste, costumam chamar dos aborrecentes, né? Eles brincam até. Porque não é uma fase fácil de se lidar. O adulto nem sempre tem tranquilidade para lidar com o adolescente. Por quê? Porque é uma fase de embate mesmo. Existe uma adolescência considerada natural. Existe. Tem até um nome, né? Síndrome da adolescência normal. Berasturi fala sobre algumas características que são. Então, isolamento no adolescente é normal? Gente, é normal. O adolescente se tranca no quarto, vai ficar lá horas no celular, apaga a luz, né? Aí a gente não sabe se ele está vivo, se está de bem com a vida, se não está, tá lá, né? Ele tem isso, né? Sono exagerado, fome exagerada, às vezes, ou então não querer comer nada, né? Tem esses extremos do adolescente, né? Contradição às regras, essa é a máxima do adolescente. Aonde? Em todo lugar que ele puder, porque é o lugar dele fazer isso. O adolescente é uma fase transicional, ele era criança, não é mais, ele sabe que não é mais criança. Ele tem que virar adulto, mas ele não sabe ainda como virar adulto. Então, o enfrentamento na sociedade, família, escola, é para ele ver o que está certo e o que não está, para ele construir a própria identidade. Então, esses fatores são naturais. Então, o que não é natural? Mas a gente pode pensar o que prejudica a vida. Um adolescente que fica demasiado no quarto e não tem vida social, por exemplo, não sai com os amigos, não consegue arrumar uma namorada, enfim, ou vai mal na escola, enfim. Sempre que uma ação da vida estiver prejudicando alguma área, aí a gente tem que olhar com cuidado. Sim, até na própria alimentação, sim, anorexia, exatamente. Né? Come demais e está se prejudicando por causa disso, aí vem também a questão do cutting. Por quê? Tem também alguns históricos de cutting, caso que começa com as meninas na fase de 12 anos, por conta dessa questão do emagrecimento, de ter lá um modelo, um padrão a ser seguido, não conseguir atingir, isso é um conflito para ela, né? Perante o que ela vê na sociedade, perante o que ela vê no ambiente, e às vezes pode ser que o cutting comece aí. Ok, muito bem. Você que está nos assistindo, aproveite e ligue para cá, tire sua dúvida também, deixa seu nome e telefone, eu sempre gosto de saber quem está assistindo a gente, pode ligar, fala, estou assistindo o programa Sim, Márcia, é 4524-4368 e também quem liga participa do sorteio aqui do prêmio do Mais Saúde de hoje, que é uma torta salgada, deliciosa lá da Avelã. Então a gente volta já. Então, com o Mais Saúde, eu já quero chamar direto a minha xará, que é a Márcia, lá da Avelã Ateliê Gastronômico, para dar uma dica pra gente. Pode rodar o vídeo aí. Obrigada, Márcia. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, a Avelã Ateliê Gastronômico está pensando em você, dona de casa. Trouxemos prato principal e massas congeladas que vão direto do freezer para o micro-ondas. Nossas opções hoje são um delicioso bolo de carne moída recheado com legumes e as nossas massas. Trouxemos para vocês hoje uma deliciosa lasanha bolonhesa, um rondelli de espinafre, nhoque recheado e manicarete aos 4 queijos. Lembre-se, essas porções vão direto do freezer para o micro-ondas. A Avelã Ateliê Gastronômico usa o amor como principal ingrediente na nossa cozinha. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí, a Márcia, falo que sempre minha barriga conversa comigo nesse momento, né? No horário da fome, vendo tudo isso. Você que está nos assistindo, aproveita, dá tempo de ligar aqui ainda. Nós vamos sortear aí da Avelã uma torta salgada no final aqui do Mais Saúde. 4524-4368. Quem está assistindo a gente também é o Anselmo Amaral, tá falando muito bom o tema do programa, muito obrigada, Anselmo, está assistindo a gente, ter ligado também.
E, Patrícia, eu li algumas reportagens, né, sobre esse assunto, os depoimentos, quando eu estava pesquisando, e muitos pais, nos depoimentos, relataram que não tinham percebido que o filho estava fazendo essa prática, esses cortes, e de repente tomaram um susto. Como é que os pais devem reagir frente a uma situação como essa? Não só os pais, né? Os avós que perceberem, tio, o próprio professor. Sim. O cutting, ele é uma prática silenciosa. Então, ele não é como a birra, por exemplo, para chamar atenção, né? Na criança ou mesmo no adolescente que faz a birra, ele quer ser visto. Ele quer ser visto para ele conquistar algo que ele deseja. O cutting, não. A pessoa faz para si, para ela ter o alívio, como a gente disse lá atrás, né? Então, como que fica o lugar do pai, da mãe, do professor, principalmente do pai e da mãe, né, ao se identificar com uma situação dessa? Que como é no antebraço, os adolescentes usam sempre blusa, né? Então, você passa aí dias e pode ser que você não veja, né? Primeira coisa, então, é sempre estar de olho no seu filho. Continue ficando de olho, não é porque ele está crescendo, né? Que às vezes a gente fala assim, agora já sabe se virar sozinho, já faz umas coisas lá. Mas diariamente, ou sempre que puder, sem invadir a privacidade, ou sem ser agressivo, acompanhar a vida do seu filho e da sua filha, né? Mais de perto. Bom, apareceu essa e eu não vi. O que eu faço? Num primeiro momento, se a gente olhar isso como um sinal de que essa pessoa está sofrendo e foi a única maneira que ela encontrou para se aliviar do sofrimento que para ela é importante, acolher. Acolher. Nessa hora não valem muitas palavras que a gente possa dizer, cada família tem o seu jeito de lidar, mas acolher significa você não julgar num primeiro momento, que nem sempre é fácil, né? Mas procurar entender o que aconteceu. O diálogo, né, o companheirismo, sentar numa hora que não seja a hora ali que realmente viu, por exemplo, tentar entender o que está se passando para procurar dar um apoio. O apoio familiar, a gente sabe que em todas as situações que a gente passa por um momento, né, difícil na nossa vida, é o que dá lá força e coragem para a gente superar, para a gente transpor aquela barreira. Então, eu aconselharia isso para os pais ou para os professores. O professor também está observando uma situação dessa, o que pode fazer, né? Primeiramente, conversar com esse aluno, né? Chamar os pais de uma maneira também que seja... Isso tem que ser comunicado e tem que ser cuidado. Sim, porque nesse momento, se o pai reagir também, né? Os pais, ou enfim, qualquer parente, reagir de uma forma agressiva ou até violenta, xingar, brigar muito, esse comportamento pode piorar, não pode não? Sim, a gente pode ter aí consequências inesperadas, além da piora do comportamento do cutting, outras, né? Porque esse adolescente vai fugir, vamos dizer assim, né? Se ele já está com um problema e ao ser descoberto, vamos dizer assim, ele ser maltratado, o que será que pode vir por isso? Então, é lógico, a violência nunca é uma boa saída para poder responder a isso. Tenho certeza que muitos pais que estão assistindo a gente, familiares, vão falar, Márcia, pergunta então como é que resolve isso, tem tratamento? Sim, tem tratamento, graças assim, a tudo que a gente estuda, tem várias coisas que podem ser feitas. Então, o que a gente faz, né, quando a gente se depara com um adolescente, com uma adolescente que está aí se cortando, né, nessa situação que a gente tem falado aqui no programa. Bom, vamos classificar o seguinte, de acordo com a caracterização, né, psicológica, o cutting, ele é um transtorno de ansiedade, que pode, se não cuidado, evoluir para outras coisas. O período da adolescência, como a gente também já falou, é um processo de evolução e a gente vai olhar outros fatores que estão junto com eles. Então, introversão, socialização, agressividade, como é que anda a vida desse adolescente, né? A maneira de tratar. Dentro da psicologia, existem várias abordagens que podem tratar o cutting, né? Eu trabalho com a psicanálise, né? Mas tem outros colegas que trabalham com outras abordagens, de acordo com o perfil desse adolescente, também vai cuidar disso com muito carinho e com muita técnica. Para a psicanálise, como é que isso funciona? Então, o nosso psiquismo tem a capacidade de elaborar as coisas que são boas ou não. Se a gente não elabora, se a gente não fala, nosso Freud já dizia, vamos falar para não adoecer, né?
Se a gente não comunica, não expressa o que sente, o que pensa, o que deseja, o que tem medo, o cutting é uma forma de se expressar. Então, o tratamento psicoterápico vai consistir nisso, né? Em saber qual que é o cerne dessa questão. Por que essa pessoa está se cortando? Para cada pessoa vai ser um caso diferente, porque cada pessoa é um universo, né? Então, poder entender o que para ele é importante, que às vezes para a gente, Márcia, pode ser uma coisa simples, boba. Mas aqui a gente não entra em questão do que é mais importante. Claro. Para mim, na minha vida, isso é mais importante, para você é outra coisa. Então, a gente vai achar para esse adolescente, para essa adolescente, o que é importante na vida dele. Quais são esses conflitos? E auxiliá-lo nesse processo a ressignificar, a falar, a compreender, a se cuidar, a se olhar, para que ele não tenha mais necessidade de fazer isso, para que ele consiga por si desenvolver essas habilidades. Às vezes, pode ser necessário um acompanhamento psiquiátrico, dependendo de como é o caso. Perfeito, muito bem. E agora nós vamos para mais um intervalo, rapidinho, e voltamos então para fazer o sorteio do Mais Saúde de hoje. Nós vamos direto já para o sorteio de uma torta salgada lá da Avelã Ateliê Gastronômico. Telefone de lá, quem quiser contato. Aliás, é melhor pelo Facebook, grava melhor, que é Avelã Ateliê Gastronômico. Só procurar no Face que vocês acham a página aí das meninas. E eu vou pedir para a Patrícia sortear para a gente, por favor. Vamos lá. Boa sorte. Pode ler pra gente, por favor. Pode ler o nome e o bairro, se tiver. Tá. Bom, foi uma ganhadora, Márcia. É Sueli Almeida, que mora no Porto Seguro. Perfeito. Então, Sueli, se você continuar aí assistindo a gente, pode ligar aqui pra TV agora e já combina para você vir aqui no estúdio, retirar o seu vale e saborear a torta salgada deliciosa. E, Patrícia, pra gente finalizar, como você falou, né? O universo do adolescente daria pra gente ficar o dia inteiro aqui conversando. Para quem está nos assistindo, deixa aí a sua mensagem, a sua orientação, por favor. Vamos lá. Bom, pessoal de casa, né, muito grata aí também. E o que eu tenho para falar, assim, como todo profissional que cuida do ser humano, que quer ver as pessoas se sentindo bem, né? O que a gente busca é ter qualidade de vida. Não existe saúde sem saúde mental, Márcia, não existe, né? O corpo pode estar bem, mas a mente tem que estar bem também. Então, para quem cuida de adolescente, para quem tem adolescente em casa, para quem lidar com eles, uma coisa que acontece é, quando chega nessa faixa etária, a gente achar que, já cuidamos, né? Já passou aquela fase da criança, ter que ficar em cima, cai o tempo todo, e a gente tende a ter um relaxamento. Já sabe se virar sozinho, já tem a chave da casa. E no dia a dia a gente sabe que não é tão fácil, né? Trabalho, vida social, né? Olhar para os detalhes. Então, uma orientação que eu deixo para os pais, principalmente, é não entrar no automatismo e olhar para os detalhes. Sempre com muito carinho, sempre com muito amor, o que nem sempre é tão fácil, mas é um papel de todo pai, de todo educador, né? Se você dedicar o seu tempo para olhar o que é essencial, e procurar ler nas entrelinhas o que está acontecendo no universo desse adolescente, dessa adolescente, pode ser que a gente não tenha casos de cutting. Então, essa a orientação que eu deixo. E se você já tem alguma situação como essa instaurada na sua família, não deixe de procurar ajuda. Vá atrás, sabe? É sempre tempo para a gente mudar uma situação. Sempre é tempo para a gente conquistar algo, para a gente transformar algo. O ser humano é capaz de conquistar o que ele quiser. Então, a gente tem, sim, a capacidade, a potencialidade de fazer isso com os nossos filhos. Perfeito. E só para finalizar, quem ligou para a gente também foi a Eliana, do bairro Bela Vista, parabenizando o programa. Ela falou que ela não conhecia esse tema, e eu acredito que muita gente não conhecia esse tema. Sim. Diz que o programa está excelente, cada vez melhor. Muito obrigada pelo carinho. E, Patrícia, muito obrigada a você também de ter vindo para cá. Já sabe que esse convite vai se estender aí pelo resto do ano. Ano que vem também, tem muitos assuntos dessa área para a gente conversar. Sempre que tiver algo que eu possa contribuir, fico feliz. Obrigada, muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado realmente do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde está lá no portal da ITV, que é o diarioi.com.br. Se quiser rever, passa para frente esse tema, compartilha
na página do Facebook, né, que é Mais Saúde TV Brasil. Sempre acompanhe a gente. Nos vemos na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.